Começando mais um vídeo no canal, muito bem-vinda, muito bem-vindo, mais uma leitura de tarô para todos nós. Tema de hoje, ele ou ela pensou em você e o que pensou. Então é só a chance de saber o que vai lá na cabeça da pessoa amada do ser de luz. Conecta a sua intuição, escolhe lápis lazuli ou raulita branca para que você possa receber as suas melhores cartas do monte. Eu sou o Leandro, seu tarólogo, sempre com muito prazer aqui. Te convido a se inscrever, ativar o sininho, deixa o seu like. Vamos que vamos, começando pela lápis lazuli. Então, quais as ideias que essa pessoa faz, né? Ou alcança em relação a vocês dois juntos? Como está vendo a situação? Estamos aqui para falar disso. Tarô embaralhado e cortado. Cartas na mesa. 9 de paus, princesa de ouros, rainha de espadas. Então qual é o pensamento aqui dessa pessoa com você hoje? Primeiro, tá pensando? Tá, porque tem força espiritual conectada. Então isso traz a energia muito presente de alguém que tem o olhar para o que pode ser um caminho entre vocês, tá? E aqui nós temos um pensamento interessante, que é o de quem reconhece algumas falhas. É uma energia que é a da humildade que vem nessa princesa de ouros que está aqui, ao lado do 9 de paus que traz a espiritualidade. Então, reconhecer os próprios erros, humildade, sei que eu falhei em determinados pontos e preciso melhorar aqui. Então tem esse pensamento de quem sente ou de quem pensa. Eu vou falar sentimento em dados momentos porque a gente está falando da pessoa, né? E ninguém é feito só de pensamento. Então, apesar de o nosso tema ser mais voltado a essa energia, para que você compreenda a cabeça do outro, o que o outro pensa, né? O modo de ver as coisas a dois, a gente vai trazer sentimento também, porque ninguém está isento disso, né? E aqui tem esse sentimento, então, de reconhecer um pouco mais, né, onde estão as próprias falhas, e é uma energia de mais abertura para gerar possibilidades. A rainha de espadas é interessante porque ela traz foco, tá? Então tem um pensamento aqui que é associado, de repente, a essas falhas, a esse reconhecimento de falhar em que sentido? Exatamente na questão do foco. Então a pessoa que está percebendo que andou fazendo muita curva para o seu lado e de que precisava ser mais reto na energia porque tem uma força espiritual que conecta. Então faz sentido. Então tem a percepção de um caminho. Ou seja, de repente aquele sentimento que você tem, que pode ser assim: poxa, mas faz tanto sentido para mim estar com essa pessoa, buscar as condições para viver ao lado dessa pessoa. Será que para a pessoa nada? Será que tudo isso está só aqui na minha cabeça? Será que é viagem da minha cabeça? Não é. O 9 de paus aqui traz a reciprocidade nesse sentido, tá? De que há a mesma percepção para o lado dessa pessoa também. E aqui nessas duas cartas é que está muito do X da questão, né? De quem reconhece que andou fazendo muita curva e que precisa ter uma energia mais focada, mais séria, de uma rainha de espadas, né? Então é quem está sacando isso. E aqui essas cartas trazem uma vibração que é legal, porque é a predisposição para mudanças comportamentais, né? A gente não pode esperar que o outro mude em relação ao que é. E isso é uma ilusão que muita gente tem, né? Você conhece alguém, você se apaixona, mas você entende que a pessoa é de um jeito que você não considera o certo, aí você pensa assim: não, mas quando estiver comigo vai mudar. Isso é ilusão, as pessoas são o que elas são. Ninguém muda o que é. Agora, corrigir certos comportamentos todo mundo pode. Pode sim cair essa ficha e a gente percebe funcionar aqui, tá? Tá rolando essa energia, um pensamento, então, que é o de criar mais possibilidades a partir de uma linha mais reta de pensamento para fluir com você, tá? O 4 de copas são as preocupações, porque aqui é quem compreende, então, que gerou uma energia emocional que não foi legal, pela falta de comprometimento, né? Porque talvez faltava essa percepção, e o 9 de paus, que é a força espiritual, é o insight que a pessoa precisava receber, é o sinal que faltava ser percebido e agora se percebe, exatamente para uma mudança comportamental, para modificar uma energia emocional negativa, que muitas vezes é aquilo que não se soube aproveitar mesmo, tá? Olha a correção dessa energia do 4 de copas no emocional negativo para a imperatriz,
que é abrir a comunicação, que é expandir, que é criar momentos, possibilidades. Então, é quem está nesse pensamento com você, de que é preciso criar mais oportunidades. Que de repente, se as coisas não vêm dando muito certo, é porque faltou dar chance para a coisa, faltou colocar energia, sabe? Então, a gente não pode julgar que um relacionamento não funcionou nesse caso. Por quê? Faltou se dar as devidas oportunidades aí. Não se constatou ainda se a coisa realmente não podia funcionar. E vem uma percepção de que dá para ser diferente. Então a Imperatriz é a energia criativa para isso, criadora também, né? Criar oportunidades, vamos fazer acontecer. Por quê? É um pensamento de que vale a pena tentar esse comportamento, de levar mais a sério, de colocar uma energia maior aqui de compromisso. Então tudo isso está ali na forma dele ou dela de ver as coisas com você. Se você está percebendo aqui comigo, tem uma sensação importante de quem pode ter desperdiçado, né? Momentos, oportunidades ao seu lado, e aí está sacando que justamente faltou aproveitar isso para se saber melhor aquilo que pode ser a dois. Então, tem uma vontade aqui de descobrir esse caminho, porque a percepção de que pode funcionar bateu, acompanhada do sentimento de que as oportunidades não foram aproveitadas, faltou. Então, vamos criar, né? Ou seja, nada perdido, certo? Justiça. Então, isso vem muito a calhar, né? No contexto que a gente está conversando, por quê? Justiça, o próprio nome já diz, ser justo, a ideia de reparações. Então nós temos também aqui o pensamento de quem compreende agora que possivelmente não foi justo com você, né? Não correspondeu à sua entrega, à energia que você colocou, faltou se entregar na mesma medida, ou seja, faltou dar chance, né? Para as percepções necessárias de como pode funcionar a dois. Então na justiça vem o sentimento do quê? De corrigir um comportamento, de corrigir uma trajetória, né? De fazer a justiça realmente na causa aí, beleza? A gente tem essas ideias também aqui nesse arcano. O 6 de copas, olha o que eu falei, né? Que apesar de a gente estar aqui conversando a respeito do que são os pensamentos, do que é o modo do outro de ver a situação, né? Também a gente não vai desconsiderar o que sejam sentimentos. E o 6 de copas é exatamente isso. Aqui as lembranças, a parte do que pode ter surgido na memória do que vocês tiveram de positivo, né? Mas que na sequência, então a pessoa não se colocou de uma forma adequada para um desdobramento da relação, para um comprometimento, né? Mas veio uma lembrança de, poxa, a gente tinha uma energia tão legal, como que isso se perdeu, né? Ou como que eu não consegui me dar conta para manter aquilo que foi tão positivo que surgiu entre nós. E as pessoas fazem muito isso, né? Vem aquela energia e aquilo é muito bom, mas aí as pessoas se sabotam, enfiam os pés pelas mãos, estragam tudo, e aí depois vai lá, né, e fala, nossa, mas como, né? Então, muitas vezes falta o quê? Justamente a presença espiritual aqui para mostrar isso. E o 9 de paus, sendo a primeira carta, é justamente o arcano que vem proporcionar mais desse posicionamento, do que pode ser o melhor posicionamento deste alguém com você, de quem está querendo viver mais e sabe que não aproveitou do jeito certo as coisas aí. Hora de reparar, de fazer justiça, né? De reconhecer erros, de perceber que andou meio torto pela vida. Essas impressões, então, estão aí, tá? Daí o tarô coloca os enamorados e o 10 de espadas. O que que isso traz para nós como pensamentos? Justamente a energia de quem ficou aqui nos dilemas, de quem não se resolveu para viver o que se apresentou e ficou no prejuízo. O 10 de espadas é uma energia daquilo que traz sofrimento, daquilo que não trouxe um resultado positivo. Por quê? Por ter colocado as coisas em dúvida entre vocês. Então saiba disso, tá? Rolou uma energia positiva lá no passado, mas por que que a pessoa então ficou fazendo curva, não aproveitou do jeito certo? Porque duvidou de vocês também. Essa carta dos enamorados está aqui mostrando essa energia que vem no pensamento. E aí, o que que aconteceu? A pessoa compreende que se deu mal, que fez a escolha errada. Por quê? Não conectou o sentimento, né? A dúvida,
quando ela bate e nos trava na vida, nos dilemas, nos deixa inseguro para viver uma situação, é porque houve uma desconexão interna com o nosso próprio emocional. E aí a gente erra nas nossas escolhas, nos nossos caminhos. É a pessoa que está pensando exatamente assim agora. Não soube se ouvir, então fez a escolha errada, fez a escolha que gerou sofrimento, mau resultado. Então por isso a justiça. Vamos reparar o que? Essa energia sofrida do 10 de espadas, né? Porque tem uma percepção espiritual aqui de que dá para ser diferente e de que dá para funcionar, tá? Essa foi a leitura para você então, com aquilo que nós alcançamos no tarô, de pensamentos dele ou dela, de como está a cabeça, de como a pessoa vê a situação. Isso tudo te ajuda a saber um pouco melhor com quem você está lidando, o que se pode esperar, se é caminho por aí ou não é, né? E a gente viu situações interessantes mostradas pelo tarô. Curtiu? Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho. Fica com a gente agora, trocando a pedrinha. Vindo na mesa, a Raulita branca, tá? Vamos às suas cartas. Você que está comigo aqui. Para a segunda rodada. Então, a pessoa pensou em você, enfim, o que há de pensamentos envolvidos na causa A2, como a pessoa vê a situação. Cavaleiro de Paus é a primeira carta. Pensou em você, o que pensou, como vê a situação, enfim. Ih, rapaz, ó, pensou e pensou bastante, não é pouco não, hein? Por quê? Ó quanto BO aqui, 3 de espadas, 5 de paus, mas olha a confusão que eu armei pro meu lado na vida, né? Então, tem esse pensamento de quem compreende que causou muito sofrimento, muitas dores, né? Causou aqui energias difíceis, situações difíceis entre vocês e quer superar isso. É o Cavaleiro de Paus desejando deixar isso aqui para trás, ó. Ó a direção, ó, o Cavaleiro tá vindo para cá, deixando a sofrência do 3 de espadas e do 5 de paus, as dores, as mágoas, os conflitos, superando tudo isso. Então é quem sabe, é quem tem um posicionamento aqui de entender que gerou essa energia entre vocês e quer superar, quer deixar isso para trás, buscando novas experiências a dois. O Cavaleiro de Paus é o seguinte pensamento: poxa, eu pisei na jaca, eu preciso tentar consertar isso daqui. E para eu tentar consertar isso daqui, eu tenho que fazer um movimento. É o Cavaleiro, tá? Então é o pensamento também de ir atrás para se corrigir aqui com você. Beleza? Olha que importante, né? A gente percebe o quê? Então, embutido aqui na energia do tarot para você. Um sentimento de culpa que está presente, né? Da pessoa que ela se vê como culpada na situação e entende que é importante superar isso, poder deixar para trás, só que para deixar para trás, isso não vai ser automaticamente, é na base de atitude, de posicionamento diferente, né? E Cavaleiro é movimento para isso, ok? Então, seguindo, 10 de paus, olha só, a consciência pesada, o peso do 10 de paus, as energias negativas presentes, tá? Então a gente percebe realmente muito desse estado de culpa. E aí é importante para a sua percepção, né? Porque de repente aconteceu isso mesmo. A pessoa pisou na bola, né? Enfim, a gente tem que separar uma coisa aqui, tá? Porque às vezes você só não foi uma pessoa correspondida e aí você acha que o outro pisou na bola, quando na verdade o outro tem o direito de decidir para onde vai com quem quer viver, né? Então isso não é uma pisada de bola, isso é só uma escolha pessoal que é totalmente o direito de cada um. Agora, para quem realmente teve atitudes negativas, se for o seu caso aqui, né? A questão é se você traz as suas dores porque tem fundamento, porque realmente houve atitudes negativas, ou se não tem fundamento. Você só não compreende o que é a escolha de vida do outro, que é estar em outro caminho, que não ao seu lado, né? Mas, para os casos em que houve realmente essa pisada de bola, poxa, a pessoa vacilou comigo, fez coisa que não devia ter feito, isso não foi correto e tal, aí sim, tá aqui a culpa. E vou dizer uma coisa, mesmo nessa de quem de repente não necessariamente pisou na bola, mas só não quis estar ao seu lado, e ok, como eu falei, isso é escolha, a gente tem que saber respeitar o que é a escolha do outro, o outro não é obrigado a nos escolher, né? Isso é fato. Mesmo nesse caso, de repente tem um arrependimento aqui nesse sentido também.
do que pode ter sido uma percepção errada, de caramba, veio uma chance que podia ser legal na vida e eu não olhei atentamente, né? A pessoa que de repente ela só deixou de viver alguma coisa ao seu lado, mas não procurou, assim, reparar em você, sabe? Direito. E aí desprezou, né? Então tem uma culpa, tem um peso também por causa disso, do que pode ter sido uma escolha errada. Então nesse caso também a gente tem o que pode ser, sim, viu? Esse movimento do cavaleiro aqui, quem sabe para se desvencilhar dessas sensações ruins todas que estão aqui. Uma certeza que eu posso te dar, independente do que for o seu caso, independente do que aconteceu aí, é a seguinte: tá longe de ser uma pessoa leve aqui, no momento leve da vida, a pessoa que você mentalizou, né? Com todas essas vibrações. É alguém que está carregando muito peso aí decorrente das escolhas de vida que fez, tá? E olha só o pensamento agora, ó, de estar juntos, olha, de criar oportunidade. Então o cavaleiro que vem atrás, superando coisas negativas do passado, querendo transmutar essas energias, querendo se libertar desse peso, e a pessoa que entende que um caminho para melhorar tudo isso pode ser aqui, ó, no 2 de copas, na carta da união, na bitoquinha e coisa e tal, né? Então a gente percebe o quê? Quem gosta, né? Aqui nós temos o pensamento de quem está percebendo que talvez não foi viver os próprios sentimentos com você. Isso pode ter uma energia forte de autossabotagem? Eu vou te contar que não, tá? Porque o 10 de paus traz uma possibilidade muito grande aqui de dificuldade espiritual pela qual, enfim, a pessoa passou. E isso embota a visão, atrapalha os pensamentos, a pessoa não consegue realmente pensar com clareza, enxergar com clareza e muitas vezes pega caminho errado na vida mesmo, por influência espiritual negativa, tá? Eu não vou aprofundar isso dessa vez na leitura, tá? Para dizer se foi trabalho, se foi coisa de ex, se quem fez, se foi isso, se foi aquilo, tá? É importante para você saber que, seja qual for o caso de, né, procedimento magístico ou simplesmente processo obsessivo, é dificuldade espiritual que provavelmente interferiu negativamente nas escolhas de vida deste alguém, que te tratou mal ou que não apontou para um caminho ao seu lado, né? Escolhas erradas. E isso trouxe dificuldades aqui. Então, quem percebe agora que poderia ser importante sim estar ao seu lado? Ó, o pensamento está vindo para cá, tá? O 5 de espadas, olha, eu tô falando que a pessoa que está longe de estar se sentindo leve, livre, leve e solta, eu vejo o ser de luz no Instagram com os amigos, com as amigas, no barzinho. Foto não é sentimento, né? Foto não é o que vai dentro. Ninguém vai postar que tá lascado no Instagram, né? Ó, gente, tô na lama, ó que legal. Não, né? Ninguém vai fazer isso. A pessoa quer passar uma imagem positiva. Ali rede social é autoafirmação, né? Aí quando a gente vem pro tarô, poxa, será que a pessoa tá legal mesmo? Ou aquilo ali é uma imagem? É a imagem. Olha o que tá na energia, né, da pessoa. O 5 de espadas agora, o que ele traz como pensamento? Poxa, eu tô no prejuízo, né? Eu fiz escolhas erradas. É o sentimento aqui do fracasso também, né? De não fui buscar o que era certo para mim viver, né? Então eu queria estar aqui, agora eu percebo isso, mas eu não percebi antes. Então tem todo esse peso aí. Tem uma vibe muito forte de culpa, tá? Mas a gente percebeu também um fundo de espiritualidade aí que atrapalhou, tá? Atrapalhou sim, como eu falei. Seja magia, seja o que for, é uma energia espiritual que não estava legal aqui, né? Pro lado dessa pessoa. Isso mudou? Aí pode ser uma dúvida sua. Será que a pessoa ainda está nessa dificuldade espiritual ou se libertou disso? Pela energia do cavaleiro que sai dessas vibrações pesadas, a gente compreende que passou essa energia, tá? E é assim mesmo, não é porque de repente, até mesmo se a pessoa tomou uma magia, então ela vai passar a vida inteira naquele problema. As coisas muitas vezes são autolimitadas também, duram um certo tempo, né? E depois a pessoa que praticou esses atos é que vai receber essa energia de volta, que vai responder por essa energia gerada. Ela atuou aqui, chegou um momento onde, ó, já deu. Até mesmo
a proteção espiritual que a própria pessoa pode ter aqui, né? Que se permitiu que isso acontecesse é porque também o ser de luz era devedor aí de algum jeito, né? Precisava disso como lição, como experiência de vida, seja pelo que foi. E aí passou, ó, beleza, meu protegido aqui já aprendeu, viu? Agora, segura essa bomba aí, você que mandou, porque aqui não mais. E aí passou o momento. O cavaleiro se desprende dessas vibrações, tá? Mas você deve saber que você gosta de alguém que andou por dificuldades espirituais. E isso interferiu nas escolhas de vida. O pensamento agora está bem claro em relação a isso, e aí existe a vontade de estar com você na energia de troca dos 6 de ouros, que pode combinar muito com reconciliação, porque é uma carta que traz também o conceito de reunião como aquilo que aponta para caminhos positivos. O 6 de espadas é um estado de consciência, é a clareza mental de quem está conseguindo enxergar melhor. Isso combina muito com quem passou por dificuldade espiritual, como eu te falei, seja qual for, e já saiu dela, recuperou a lucidez. O 6 de espadas é consciência. E olha só, o As de Copas, a carta do amor. Qual é o pensamento? Para onde flui o pensamento? Para o que sente por você, né? Então, a carta do cavaleiro, que foi a primeira na mesa, ela aponta muito para quem está com esse sentimento, está no momento que é diferente, que é de conseguir enxergar as coisas mais claramente, faltavam percepções, então tem uma culpa, né? E tem um desejo de poder alcançar essa energia, e é quem vem atrás para alcançar, tá? É o momento agora mais favorável dessa pessoa para criar a oportunidade no amor que combina mais, que é mais compatível com o momento de vida, com aquilo que se tem para viver de positivo. Então, sinceramente, essa leitura para você, ela traz bons presságios, ela vem para mostrar que uma direção que gera coisas muito boas pode se manifestar aqui, né? Então, assim, você está aí, de repente, gostando em vão, a gente entende que não. Até porque no que a pessoa brigou com você, ou no que a pessoa virou as costas para você, ou te desvalorizou, desprezou seus sentimentos, você sabe que teve uma participação espiritual negativa nisso, né? E que passou, e que agora é o momento de pensar mais direito. E aí ajuda a perceber, inclusive, essa vibração, né? Do que se sente na carta do amor do tarô, que é o As de Copas. Então, gente, esse é o posicionamento, né? É como a pessoa vê a situação, é como a pessoa se compreende na situação, te envolvendo na causa, né? E a gente percebe, sim, o que pode ser uma movimentação na sua direção, né? Para gerar oportunidades aqui. Estado de consciência para isso. Desejo de troca, né? De troca de energia, de convivência, beleza? Então, ó, que assim seja, hein? As bênçãos do tarô estão lançadas aqui e que elas possam realmente te alcançar. Curtiu? Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, fica com a gente pelo canal. Te aguardo para a próxima leitura. Beijos, abraços e até lá.